exercício visual e miopia. Existe isso? Existe essa relação? Tem como tratar a miopia com exercício visual? Calma, pessoal, muita calma nessa hora. É o seguinte, o nosso olho, dentro dele, tem um músculo que é responsável em fazer o foco acontecer. E esse músculo, quando muito tensionado, quando muito usado, ele fica hipertrófico, ele fica em uma função excessiva, que como consequência ele traz a miopia, seja uma pseudomiopia, ou seja, uma miopia falsa, que ao fazer alguns relaxamentos desse músculo, essa miopia vai voltar, tá? Ela vai retroceder, vamos dizer assim. Por que ela retrocede? Porque ela era uma pseudomiopia. Pseudo na medicina é chamado de falso, uma falsa miopia. Então, sim, esse tipo de miopia, ele está presente na maior parte das pessoas hoje, em torno de 30, 35, 40 anos, 20 e poucos anos. Por quê? Por causa do excesso de visão de perto. Então, ao olhar para perto, esse músculo faz uma força e é como se a gente colocasse esse músculo na academia o dia inteiro fazendo a musculação. No final do dia, ele vai estar doendo e hipertrófico. Então, no final do dia, ao invés dele relaxar normalmente, como se fosse você foi na academia, fez o que tinha que fazer e chegou em casa. Tá tudo certo, tudo funcionando bem. Mas, neste caso, se você usou muito ele, vem usando ele de forma exagerada nos últimos dias, meses, anos, esse músculo está hipertrófico. Então, ele está trabalhando demais e ao chegar no momento de relaxamento, ele não relaxa. É como se você ficasse com a mão para cima o dia inteiro. Na hora que você vai abaixar, você vai, sentir uma dor. Por quê? Porque acostumou, ficou ali em uma posição indevida e na hora que você vai voltar para uma posição normal, você vai sentir algum desconforto e vai demorar a esse relaxamento acontecer. No olho, nesse músculo, é a mesma coisa. O músculo ele vai demorar a relaxar novamente. Por quê? Porque você colocou ele em trabalho por muito tempo. Então, se ele está em excesso, contraído em excesso, você vai ter uma dificuldade de foco de longe, que é o que nós chamamos de pseudomiopia, falsa miopia. Mas isso acontece de uma forma transitória, que é a pseudomiopia. Você vai ter alguns momentos um grau maior, às vezes um grau menor. E essa miopia é sim passível de fazer exercício e fazer esse relaxamento, e aí o grau vai ter melhorado depois do final dessas atividades, ok? Agora, as pessoas que têm a miopia não vai ter esse sucesso. Por quê? Porque a miopia é um erro de foco. O foco está antes do desejado. Por quê? Porque ou esse olho ele é maior do que ele precisa ser, ou ele já está em um constante crescimento, que é o que eu falo nos outros vídeos a respeito da miopia em crianças. O excesso da visão de perto vai fazer com que esse olho cresça numa criança. Então, automaticamente, o foco que era para ser aqui, na retina, ele vai ser antes, porque o olho cresceu mais do que deveria. Então, miopia. A criança continuou enxergando para perto, continuou com o estímulo errado de perto, etc e tal, não tratou, o olho cresceu mais. Ou seja, o foco que o olho está jogando está mais distante agora do que deveria. Então, mais miopia, mais miopia, mais miopia. E maior está esse olho, ok? Isso não é passível de resolver com exercício. Por quê? Porque não está agora relacionado ao músculo, tá? Não está relacionado a algo que você contrai, relaxa e ajusta esse foco. Não, o olho já cresceu, tá? Já teve uma alteração anatômica, então o exercício visual não vai ser útil nesse sentido. Então não caia nessas armadilhas de exercício visual, tá? Esse pequeno relaxamento do olho, você olhar para longe, algo distante e pequeno, vai sim ajudar na questão da pseudomiopia, tá bom? Mas não da miopia real. Então, muito cuidado com isso. Agora, vale ressaltar que todo míope real, ele tem ali um pouquinho de pseudomiopia. Então, você vai ter, por causa do excesso de visão de perto, ainda sendo míope, um pouco de excesso de contração desse músculo, porque ele vai estar trabalhando ali naquele sentido. Então, você vai ter ali um pouquinho dessa pseudomiopia. Então, se você começar a fazer essas substituições, como eu disse nos outros vídeos, se você começar a fazer esses relaxamentos, olhando algo de longe, o que é o relaxamento? É simplesmente você olhar algo acima de 6 metros de distância e pequeno. Por alguns segundos, você já está relaxando o seu olho, você já está relaxando o seu músculo. Tá? Ao invés de passar 5 ou 6 horas olhando para o celular ou para o computador.
Aqui você está contraindo o seu músculo. Então, ao olhar distante, por segundos, 20, 30 segundos, algumas vezes por dia você está relaxando, então você não terá mais esse excesso de contração e esse excesso aí de pseudomiopia. Tá certo, pessoal? Então é um pouco complexo, eu não quero entrar muito nesses assuntos mais complexos, mas é para vocês entenderem que exercício visual não funciona para todo mundo. E exercício visual, o nome em si, eu não gosto muito para esse tipo de relaxamento, porque isso é algo natural do seu olho. Você só precisa de deixar ele focar algo que não seja perto, para ter esse benefício, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.